A gente está agora pulando para uma terceira geração de médicos. Só que a inteligência artificial sem ciência de dados, ela nem existe. Nem existe. O que nós temos hoje é muito rudimentar. A gente tem áreas importantíssimas a ser desvendadas. Você deve ser mais responsável possível. Aqui não tem replay, não temos replay. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Bruno Kawakami, Head de Engenharia, Dados e Inteligência Artificial da Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente está hoje no nosso podcast que fala sobre inovação e inteligência artificial na medicina. Hoje com a gente está o Dr. Marcelo Carvalho. Dr. Marcelo Carvalho, ele é docente do Albert Einstein, ele é o chefe da ala de pediatria do Hospital da Santa Casa de Piracicaba. E também, Dr. Marcelo, você é médico do... Eu acho que eu esqueci de um. Do Hospital dos Fornecedores de Cana. Do Hospital dos Fornecedores de Cana. Já que eu não lembrei de tudo, vou deixar você se apresentar, Dr. Marcelo. Obrigado por estar aqui hoje, obrigado por aceitar o nosso convite. Se você puder se apresentar pra gente também. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você. Um agradecimento especial à Mandic, que nos fez esse convite. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Marcelo Carvalho, pediatra e neonatologista, e atuo, portanto, em 3 hospitais, né? Eu atuo aqui no Hospital Albert Einstein, quando pacientes necessitam de internação. Atuo na UTI neonatal da Santa Casa de Piracicaba e na UTI neonatal e UTI pediátrica do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E dentro da atuação nesses hospitais, Bruno, a gente também acaba fazendo o apoio, de alguma forma, da residência médica desses hospitais, da formação desses médicos que saem aí das universidades. Legal, doutor. Obrigado pela apresentação. E, bom, doutor, conta... Nosso público é um público majoritariamente que já está se formando, são os novos médicos ali que a gente vai ter no nosso país. Conta um pouquinho pra gente como que é essa sua rotina, né? Ou então você ajuda na residência, você tem posições de liderança. Como que é a sua rotina dentro desses hospitais? A gente acaba tendo um destaque técnico e profissional por algumas situações que a gente traz hoje aqui e, portanto, quase sempre chamado ou para auxiliar algum colega novo, como é o caso das residências médicas, ou para liderar a equipe, como é o caso da Santa Casa de Piracicaba, que hoje a gente atua como chefe do departamento inteiro da Santa Casa de Piracicaba. Então, o que faz da gente muito orgulhoso de todos esses pontos e tudo. Legal, doutor. E, bom, vou abrir aqui para vocês, para quem não sabe, eu conheci o Dr. Marcelo em uma viagem, né? A gente estava ali com os nossos filhos ali em uma viagem e a gente entrou num tema de inteligência artificial, né, doutor? E quando eu te conheci, doutor, a gente começou a falar um pouco de inteligência artificial ali. Eu não achei que você era médico, porque você tinha uma boa profundidade no que a gente estava falando. Depois que eu te perguntei, não sei se você lembra, mas qual é a sua profissão? Aí você falou que era médico e tudo mais. Já vou começar com aquela pergunta quente, né? Doutor, como que entrou a inteligência artificial na sua vida sendo médico? Como que isso apareceu? Como isso aconteceu? Legal, pergunta boa. E legal que a gente está falando com alunos que vão se formar ou recém-formados. E é importante que eles saibam que a carreira médica ela é uma carreira que vem em mudança, Bruno. Vem em mudança, vem numa mudança rápida, tá? E se a gente pudesse dividir isso, Bruno, e eu tento trabalhar bastante com os residentes, essas questões. Antigamente, o médico, eminentemente, ele tinha o que a gente chama de hard skills. Hard skills é aquela capacidade técnica de atuar como médico, tá? Quem não conhece aquele médico bem mais antigo, que era um excelente médico, mas tinha dificuldade de liderar uma equipe ou de estar dentro de uma equipe, era um excelente médico e muitas vezes não conseguia se bem suceder e não conseguia passar uma boa orientação para os seus pacientes. Então, apenas hard skills, tá? Que é aquela capacidade técnica, médica mesmo, foi sendo visto que não era mais suficiente. Então, cada vez mais, a gente vem evoluindo para a formação do médico, para hard skills mais soft skills, tá? Soft skills vai contemplar aí toda essa capacidade de comunicação, de liderança,
ou de cuidado com o seu grupo, com a sua equipe. E eu acho que a gente está agora pulando para uma terceira geração de médicos, tá? E eu quero acreditar que eu vou fazer parte disso e eu estou convidando você também para fazer, que são médicos que têm hard skills, que têm soft skills, mas que estejam também antenados nessas mudanças que as profissões irão fazer. E que quando estão antenados, conseguem ser mais rápidos e mais assertivos. Então a inteligência artificial, a machine learning, a programação, ela entra na minha vida como uma necessidade, não como um agrado pessoal a mim mesmo. O que ocorre, Bruno? Os processos dentro dos hospitais, eles têm ficado cada vez mais burocráticos. Os pacientes têm tido uma complexidade cada vez maior. Imagina que hoje qualquer hospital talvez tenha uma tomografia, o que não era realidade há 50, 60 anos atrás. Assim sendo, o médico acaba tendo que ter uma capacidade cada vez maior de manejo de todos esses dados, ou seja, os pacientes estão mais complexos. E para isso a gente precisa de um fator que para todo mundo é a mesma coisa, que são as mesmas 24 horas do dia. Então, a tecnologia vem para mim nesse intuito, no intuito de eu conseguir programar e organizar setores sem relevância médica, tá? Como é, por exemplo, um balanço hídrico. O balanço hídrico, ele eminentemente é um cálculo. Então, qualquer calculadora deveria ser capaz de fazê-lo. Assim sendo, esse acaba sendo meu primeiro projeto em Python, naquele momento, sem inteligência artificial, sem machine learning, sem nada, para que eu conseguisse pegar esses valores do balanço hídrico e otimizar meu tempo. E aí, então, ali eu dou início à minha carreira dentro de a tecnologia... Programação, né? Inclusive, Python, uma linguagem de programação. Sim. Legal, doutor. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, principalmente para nova geração que vem vindo, que eu vejo muito o que acontece. O ChatGPT, referência de inteligência artificial, virou ChatGPT. Tô falando que o ChatGPT tô fazendo inteligência artificial. Mas, pelo menos na época que eu comecei a estudar inteligência artificial, a gente se focava muito mais em algoritmos aplicados a dados, que geravam predições, né? Então, eu imagino que essa geração, você que está vindo, é importante saber diferenciar. ChatGPT é um tipo de inteligência artificial, mas existe outro tipo de inteligência artificial. E eu sei que é uma abordagem, essa que a gente chama de machine learning clássica, né? Que você tem bastante conhecimento, doutor. E aí, eu tenho duas perguntas. Primeira, como que você vê onde você vê que essas inteligências artificiais ChatGPT, elas se encaixam, e onde que você vê que essas inteligências artificiais mais clássicas, algoritmos de predição, eles se encaixam dentro da profissão médica? Muito boa, legal a pergunta. Quando se fala em inteligência artificial e saúde, há um certo pânico a mim, tá? Porque é muito raso as discussões, inclusive discussões fora do Brasil, que só suscitam a inteligência artificial como preditor único e exclusivamente de diagnóstico, tá? Então, a conversa paralela e comum é: agora a inteligência artificial vai fazer diagnóstico. E isso é limitar o machine learning, a inteligência artificial, a nada. Isso é limitar a nada. Até porque... Pode fazer, né? E não só isso, Bruno, porque os diagnósticos comuns, eles já não são mais difíceis para o médico comum, tá? Então, na verdade, muitas vezes, é o que a gente sempre se conversa, gasta-se uma capacidade computacional em algo que não vai mudar a realidade, não vai mudar a história desse paciente, não vai melhorar o diagnóstico desse paciente. Eu não preciso de uma inteligência artificial para me dizer que o resfriado comum é um resfriado. Isso não faz sentido, né? Enquanto que, por outro lado, a gente tem áreas importantíssimas a ser desvendadas, tá? Então, é um convite àqueles que querem se debruçar em Health Tech, né? Health mais Tech, que vocês entendam que a gente pode lançar mão de grandes áreas para a produção de ferramentas em Health Tech. Então, por exemplo, ferramentas de agilidade
Hoje você tem, por exemplo, ferramentas que conseguem captar o áudio da consulta e tentar fazer com que essa consulta seja transcrita conforme aquele médico gostaria. Então você tem aí tools, ferramentas de agilidade médica, redução de burocracia. Outras grandes áreas que a gente pode usar a inteligência artificial, machine learning, redução de custo do hospital, né? Então, quantas vezes você não tem ali um custo desnecessário naquele Até hospital? pela burocracia, né? Pela burocracia. Você tem o desperdício de medicamentos, o desperdício de... A farmácia por si só é muito É complexa. verdade, né? A farmácia, qual é a sazonalidade dessa doença em determinado período? Eu consigo prever com a inteligência artificial para comprar, para fazer o estoque de remédio certo para não ter que desperdiçar. Perfeito. Remédio fora. As margens, né, Bruno, em saúde são muito pequenas, né? Não conheço nenhum hospital, mesmo os melhores do país, que estão com margens longas, podendo gastar e desperdiçar dinheiro. Quer dizer, hoje quase não se conhece mais empresas assim, não é mesmo, Bruno? Então, a gestão de custo, dá para se implementar inteligência artificial, machine learning. Você tem o diagnóstico, que aí é uma área pequena, tá? Então, produção de laudos de imagem, qualquer coisa nesse sentido. E você tem, então, uma infinidade de possibilidades para trabalho de machine learning, inteligência artificial e saúde. O que acontece, tá, Bruno, é que o que nós temos hoje é muito rudimentar. Então, o profissional médico que decidir por essa área, ele com certeza vai conseguir fazer uma disrupção, porque o que nós temos hoje é muito pobre a nível de qualidade de sistema. Mesmo os softwares já renomados e colocados no mercado, eles são softwares, vamos dizer assim, não pensantes. Então, eu acho que há muito a ser explorado nesse caminho. Legal. E, doutor, eu lembro também que uma das nossas conversas, você falou que você faz algumas mentorias focadas em inteligência artificial. Como que é isso, né? Então, eu queria entender melhor. Tem um grupo médico que você dá aula, você fala disso, quais são os temas que são importantes, como é que isso funciona? A gente não consegue necessariamente fazer a formação de ferramentas sem um bom preparo antes, tá? Então, o que muitas vezes já se tornou comum e corriqueiro para mim, pode ser bem difícil para qualquer outro médico. Então, nós implementamos na Santa Casa de Piracicaba um curso de Data Science, né, que é a ciência de dados, Machine Learning e Inteligência Artificial em saúde, né? E esse curso também a gente faz o repasse dele online aos pediatras da residência do Albert Einstein em São Paulo. Esse foi o meio que eu encontrei para que a gente consiga dissipar o conhecimento e, assim sendo, com que esses residentes também tenham a capacidade de, em vendo a realidade deles, pensar em algo para implementar um conhecimento extra. Legal, muito legal. E agora, acho que é muito engraçado porque às vezes a gente se segrega muito, né? Algumas pessoas falam, eu sou bom em humanas, eu sou bom em exatas, né? Isso acontece muito. Mas você é um caso difícil de ver, né, doutor? Um médico que também programa, né? A verdade é essa. O doutor Marcelo também programa, mexe com Python, como você comentou ali, faz cálculos ali com os algoritmos de inteligência artificial. Como é o perfil? Então, eu imagino que devam ter outros médicos que também têm esse perfil que, pô, eu sou um médico, mas também quero me envolver com questões de programação e tudo mais. Como que é o perfil? Como que essa pessoa se introduz nisso? Como que ela te interesse para chegar onde você chegou? Pô, sou um médico consolidado, referência, e tô programando aqui também, tô fazendo desenvolvimento. Como que quem está se formando agora se reconhece dentro desse processo, como aconteceu com você? Eu acho que cabe conversar, né? Sempre orientar os nossos formandos, recém-formandos, que eu nunca conheci nenhuma carreira de sucesso que não tivesse acoplada à humildade. A humildade é uma capacidade que deve estar aliada ao bom profissional. Então, eu agradeço ao Bruno aí por dizer que a gente tem capacidades extraordinárias, mas eu posso dizer, na verdade, viu, Bruno, que todo médico
deveria ser um programador. Eu já tenho um outro ponto aí de inflexão. Por quê? Porque a medicina ela é ciência. A medicina ela não é um local para o campo do achismo. E a programação também. A programação não é um local para o campo do eu gostaria, ali não está envolto isso. Então, eu acho que a formação médica ela ainda sai reduzida quando ela não tem parte dessa formação à programação, né? E isso a gente pode dizer para todas as áreas. Muitas vezes até questionável, viu, Bruno? Eu sou um grande fã de todo tipo de conhecimento, mas parece que nos colocam em vários conhecimentos, não dentro da faculdade, mas veja o nosso ensino médio ou o ensino fundamental, de situações que são por si só muito importantes, mas não tão importantes quanto a programação hoje em dia, tá? Então, para concluir, antes de tudo, eu preciso dizer que não sou nenhum tipo de ser humano com capacidades extraordinárias. A programação é para qualquer um e basta ter um pouco de humildade que as coisas acontecem. Legal. E dos projetos que você fez ou dos estudos que você vem fazendo, doutor? Conta pra gente um pouquinho o que você vem fazendo, que insights que você vem tirando, que dos estudos que você faz com os cursos que você tem pela Santa Casa, pelo Einstein ali, que ensinamentos você vem tirando disso? Quais conclusões você já chegou? Eu vejo assim, Bruno. Então, a programação, a inteligência artificial, o machine learning, eles são conhecimentos que você vai adquirindo, bem como a nossa faculdade médica. Ninguém aprende a ser médico com 1 ano de medicina, tá? Então, eu agradeço muito de ter entrado nessa jornada. E quanto antes a gente entra, mais fácil as coisas ficam no médio e longo prazo. O primeiro projeto que a gente fez em Python, Bruno, foi uma calculadora de balanço hídrico em TK-Inter. Então, para você que não está entendendo, é algo eminentemente bem complexo para quem está começando, mas bem simples para quem já programa, tá? E assim foram outros projetos. Então, depois disso, a gente continuou programando várias situações, tá? E a gente adentrou a Machine Learning há uns 2 anos atrás, o que é muito legal para a área médica, tá? Principalmente quando se fala em pesquisa. Veja bem, Bruno, e você que está aí nos acompanhando. Se você pegar grande parte das meta-análises ou de alguns estudos publicados em boas indexações, como por exemplo PubMed ou Medline, você vai ver que grande parte das vezes eles trabalham com um número de pacientes de 200, 300 pacientes, quando muito 800. Uma meta-análise pode ser aí um pouco maior, de sei lá, 3.000, 5.000, no máximo 8.000. E aí então, programando em Python, Bruno, eu percebi que minha capacidade seria bem exponencial em relação a isso. Então, peguei um banco de dados público, gratuito, do governo brasileiro. E então, para uma faixa etária, você já consegue extrair aí 8.000, 10.000, 30.000 crianças. Sua capacidade de pesquisa, de capacidade de chegar numa conclusão, numa análise estruturada e estatística, ela é muito mais robusta do que qualquer um que muitas vezes se esforçou até mais do que você, porque foi a campo colher todos esses dados, tá? Bem, eu não vejo outro caminho. Me parece que o caminho do data science, do machine learning, da inteligência artificial, ele é muito sólido para a medicina. Não dá para correr dele. Legal. E os estudos aí que você já fez usando isso? Que estudos, que práticas você colocou nos cursos? Sim. O nosso curso, eminentemente, a ideia é a produção da avaliação de grandes bancos de dados. Então, assim, a gente tem esse curso de Data Science, Machine Learning e Inteligência Artificial, mas o foco dele é a avaliação de grandes bancos de dados para insights médicos, tá? Então, esse curso em si, a ideia dele não é a formação, por exemplo, de ferramentas, mesmo que o aluno vá aprender a fazer sua própria ferramenta em algum momento, porque a habilidade ela é comutada. Se você sabe Python, você vai saber Python para tanto avaliar um banco de dados quanto para fazer uma ferramenta, né? Mas a ideia desse curso é que os alunos consigam acessar grandes bancos de dados e dentro desses bancos de dados eles consigam bons insights.
Quando a gente consegue bons insights, a gente consegue publicações. Tá? Então, a ideia é essa. Mas a gente tem algumas outras ferramentas aí, saindo da parte de pesquisa e vindo para tools, coisas que nos parecem comuns, que para outros colegas são um pouco mais difíceis. Então, por exemplo, não é raro eu conseguir produzir, por exemplo, Bruno, calculadoras de datas para necessidades daqueles pacientes. Então, veja, eu sei que esse paciente vai ter que fazer o exame dia tal, porque que com X dias de vida ele precisa. Como é algo sistematizado, protocolado, então a gente já produz essas interfaces e deixa ali para os colegas usarem para evitar os erros médicos ou para aumentar a assertividade, enfim, tem evoluído muito bem essas capacidades. Legal, doutor, legal. E falando no contexto de futuro, né? Vamos fazer um trabalho de oráculo aqui, né? Que é difícil, é arriscado. A gente conversou aqui no podcast com outros colegas médicos, que todos eles não têm essa profundidade técnica que você tem, tá, doutor? Então, todos eles estão muito na linha de o que a inteligência artificial virá a ser útil, né? E hoje você traz aqui pra gente uma visão de muito mais aonde é útil, como botar a mão nisso, né? E de futuro, doutor, o que você imagina que a gente possa conquistar dentro dessa abordagem? Então, o médico formando aí, ele vai se perguntar, tá bom, vi aqui a referência do Dr. Marcelo, ele deu todos os insights que eu preciso para entender agora de dados, de Python, ciência de dados e tudo mais, para complementar aqui com o que eu quero, para olhar para o futuro, mas para onde eu vou agora? Então, essa pergunta é mais ou menos, para onde você acredita, doutor, que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai migrar? E o que você acha que vai chegar? E esses novos médicos expoentes, qual que talvez seja o trabalho deles agora nesse novo momento? Assim, para quem está formando agora ou é um recém-formado, eu ainda oriento uma carreira mais conservadora, tá, Bruno? Porque eu acho que para você otimizar um processo, antes de tudo, você tem que conhecer um processo. Veja, com toda a humildade do mundo, é mais fácil eu, com 10 anos de carreira, sendo chefe de um serviço de pediatria, ver aonde nossos processos precisam ser movidos, do que alguém que nem sabe o que é uma pediatria porque entrou lá em algum momento, tá? Então, eu vejo que eu ainda continuo recomendando para o médico recém-formado ou aquele que vai se formar que faça uma carreira e consolide a sua carreira de modo conservador, tá? Então, que busque uma formação especializada com robustez, tá? Isso é importante até para o seu networking, para a sua vida. Afinal, muitas das vezes a gente é a nossa formação. As pessoas acreditam muito pela nossa formação. Então, esse é o primeiro ponto. Se você está se recém-formando ou se você é formado há pouco tempo, ponto número 1, primeiro, seja um bom profissional. O mercado está cheio de profissionais medíocres ou medianos e cada vez mais não vai absorver. Tá. Por outro lado, aqueles que são bons serão sempre absorvidos. Então, é ideal que se faça uma formação robusta. Num segundo passo, avaliem como que você pode fazer a sua capacidade médica ou de gestão médica, pode ser também, de modo mais diligente. E então, como que a tecnologia pode fazer com que você alcance o resultado com menor custo e mais agilidade. Então, se eu puder dar uma dica para esses médicos, eu diria, faça uma boa carreira, transforme a sua carreira em algo robusto e consolidado, e então, quando você estiver atuando, tá? Pensando tanto na assistência médica, que é eminentemente ver o paciente, ou na gestão médica, que aí então você vai ser gestor ou chefe de um serviço, como você pode diligentemente melhorar o seu serviço. As pessoas, Bruno, elas são inocentes o bastante de achar que elas vão resolver grandes problemas sem nem conhecer os problemas. Então, a gente começa a ver
e é uma coisa muito engraçada, que para mim e para você vai estar bem clara, mas todo mundo fala de inteligência artificial, só que ninguém fala de ciência de dados, por exemplo. Só que inteligência artificial sem ciência de dados, ela nem existe. Nem existe. Não, e é muito legal. Com o ChatGPT tá todo mundo AI Specialist no LinkedIn, né? Realmente a gente tá começando a perder um pouco a referência. Sim. Que as coisas são. Porque assim, o que acontece? O que é inteligência artificial? O que é o machine learning no final do dia? Ele é uma capacidade de solução de um problema de modo ou mais rápido ou mais assertivo. Quando não muito, dos dois modos. Mais rápido e mais assertivo, né? Perfeito. Então, é isso que faz um algoritmo. O algoritmo diz, olha, para você chegar do ponto A ao ponto B, nós vamos utilizar esse caminho. Se você não sabe nem qual é o seu problema, como é que você vai saber qual algoritmo usar e como utilizar isso na sua vida? E onde você quer chegar com Exato. isso, né? Então, eu vejo isso. Então, o primeiro ponto, assim, de equilíbrio, para mim, claro, seja um bom profissional. O segundo ponto, aqueles que são médicos e optarem por uma carreira tech não terão concorrência. Digo isso porque em health tech. Por quê? Porque só ser tech não resolve problemas do dia a dia. Porque muitas vezes existem alguns problemas que a gente acha que existem sem conhecer um ramo. Isso é diferente de quando todos os dias você põe seu jaleco e ali está. Perfeito. Então, a dor e as dificuldades de um hospital, elas só serão vividas por aqueles que vivem nesse ambiente. E, por fim, antes de querer salvar o mundo, tente salvar pequenos processos. A partir do momento, Bruno, que você aprende a salvar um paciente, você já está apto para salvar o mundo. Mas as pessoas querem fazer projeto de salvar o mundo e não sabem como salvam um. Legal. Ter essa perspectiva de como as coisas acontecem e qual que é a cadência é importante. O que você falou, né? Tem muita gente que sai, quer salvar o mundo e se frustra porque salvar o mundo não é simples. Mas não é simples porque não aprendeu a salvar um. E, doutor, deixa eu mudar um pouquinho aqui de... A gente tá falando, direcionando bastante para carreira, direcionando bastante para desenvolvimento de profissão. Eu quero trazer um tema que... E eu quero aproveitar, tá, gente? Porque eu sou pai também, doutor Marcelo também ali. Hoje a gente sabe, né? Eu já fiz essa pergunta aqui, quero também escutar a sua opinião. Hoje a gente sabe, na década de 90 começaram as telas de tudo quanto é jeito. Depois de muitos estudos, a gente entende os malefícios que as telas têm em crianças, né? Bebês, primeira infância e tudo mais, né? E a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde indica o primeiro contato com tela a partir dos 18 meses de uma criança, né? E como que você vê, também como pediatra, tá? O advento da inteligência artificial como ela está hoje. Então é todo mundo querendo falar com o ChatGPT e todas as decisões tomadas por ChatGPT na infância das crianças, né? Como pediatra ali, preocupado também com toda a parte comportamental, como que a gente cuida dessa nova geração que está vindo muito focada em inteligência artificial? Como que você vê isso, doutor? Olha, Bruno, as pessoas inteligentes, em geral, elas tendem a analisar o futuro olhando o passado, né? A inteligência artificial, como a gente mesmo já discutiu, a gente pode dizer que a inteligência artificial no ano de 2020, ela é a internet no ano de 90. Então, é um hype, esse hype vai ter uma bolha, essa bolha vai estourar, e muita gente que nem sabe o que está fazendo ali vai se evadir. Exato. E que bom, porque o mundo nem merece pessoas que não sabem o que estão fazendo em um local tão importante como é a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, tá? Ela é única e exclusivamente uma ferramenta. Então, como qualquer ferramenta, se a gente utilizar ela para o lado certo, ela vai ser algo bom para a humanidade. Aqueles que utilizarem para o lado errado vão fazer com que se traga consequências para seu campo de atuação e tudo. Perfeito. Eu vejo que a inteligência artificial, para as novas gerações, eu vejo como algo bom. Em que termos?
nós somos seres, e que bom, nós somos seres sociáveis, né? Mas grande parte de nós não temos estabilidade emocional para lidar com alguns conflitos. E então, estar em contato com a inteligência artificial pode fazer com que as pessoas sejam um pouco mais racionais em detrimento de alguns surtos coletivos que muitas vezes podem acontecer, tá? Por outro lado, a gente tem que entender que o ser humano não pode perder o protagonismo. Eu não posso acordar de manhã e decidir que o ChatGPT decida a minha vida. Vai ser o seu dia, né? Exato. Então, o que está acontecendo, inclusive, eu não sei se você viu algumas notícias dos Estados Unidos, o pessoal está usando o ChatGPT como concierge ali. Tudo que vai fazer, pergunta isso pro ChatGPT. É uma inocência, né? É uma inocência. Até porque, em não sendo tão assertivo, o ChatGPT ele tem que dar alguma orientação. Exato. Então, se o Bruno fizer um pedido com a mesma pergunta em um país e eu com a mesma pergunta em outra, que talvez corre-se o risco da gente ter informações dicotômicas aí, tá? Mas eu vejo com bons olhos, eu sou entusiasta da inteligência artificial, tá? Eu não consigo concordar que médicos hoje da nova geração acreditem que inteligência artificial é única e exclusivamente ChatGPT. Isso me incomoda de alguma forma, tá? Mesmo as LLMs, alguma coisa nesse sentido, há muito mais do que isso. Elas são importantes, né? Muito. Elas têm uma posição muito importante. Elas ajudaram até a ascender e a trazer, voltar para frente discussões de inteligência artificial. Mas é uma coisa que me incomoda também, doutor. A galera fala AI Specialist, né? Sou um especialista em AI. O cara fala com o ChatGPT. Né? A gente tá começando a perder um pouco de referência. Talvez incomoda um pouco mesmo. A tal da engenharia de prompt. Assim. Mas isso tem em toda a área, né, Bruno? Pessoas rasas que não produzem conhecimento, que não entendem o que estão fazendo ali. E é quando a bolha estourar que a gente vai ver quem vai ficar. Eu sou entusiasta, acho que a inteligência artificial vai melhorar o mundo, tá? Acho que nós estamos atrasados. Muitas pessoas acham que a inteligência artificial está indo muito rápido. Eu sou contra. Eu acho que ela está indo muito lerda. Porque se você pegar inteligência artificial, ela não é nova. Tudo bem. Os meus algoritmos foram na década de 70 que eles foram concebidos, né? São super antigos. Eu acho que a gente começou a falar na década de 50, na verdade, né? Mesmo a criação de algumas bibliotecas em Python, que vem aí 80, 90. Exato. Então, assim, nós não estamos na vanguarda. Achar que você programar em Python é uma coisa revolucionária de longe, não é? Esse é um conhecimento que as pessoas já adquiriram há anos atrás. Acho que sim, o ecossistema ficou mais robusto, as coisas ficaram com mais qualidade, tá todo mundo agora antenado. Gastou-se bilhões de dólares no tema. Então, tudo isso fez com que houvesse, de fato, uma revolução. Mas acreditar que isso vem de agora, que está bombando, isso não é tão verdade assim. A gente que já utiliza essas ferramentas e vai estudar a fundo como elas foram feitas e como elas são pensadas, a gente vê que são ferramentas já há muito tempo utilizadas, dependendo da área. Em health, quase nada. Tá? Em health, quase nada. O que é uma pena, porque o ser humano ele evoluiu tanto, Bruno, e ele consegue ter uma alta capacidade para finanças, como a gente vem discutindo, ou para algum outro setor, e quando se fala de saúde humana, a gente tem produtos quase que rudimentares, é uma pena, né? Sim. E aí, então, a gente lança solicitação para esses novos médicos, que se especializem também em tech, que se especializem nisso. Vejam até como parte importante, essencial, né, dessa nova geração. Essencial, Bruno, a capacidade de você saber português, matemática e programação deveria ser básica para qualquer criança ou ser humano, tá? No dia de hoje... Já diria o Bill Gates, né? O Bill Gates, ele fala muito disso, que programação tem que ser algo que vem do berço, né? Exato. Porque hoje tudo vai andando nessa direção, né? Até pra gente mexer na nossa rede social, a gente precisa estar letrado de alguma maneira digital em tecnologia, né? Legal, doutor. E algum recado para os novos médicos? Você falou bastante para eles. E se a gente fosse conciso, algum recado para esses novos médicos aí que estão vindo? Eu vou fazer só um asterisco aqui, viu, Bruno?
Eu gosto de polêmica. Então. Pode mandar polêmica. A machine learning, a inteligência artificial, viu, Bruno? Ela é muito boa pro mundo e tudo. Mas, talvez nas mãos erradas, ela pode gerar um dano social, tá? Então, pensando nisso, se eu posso dar um recado para os novos médicos e para os médicos que estão se formando agora reduzam o tempo de rede social. É o lado ruim. Né? Exato. A inteligência artificial te dá o feed eterno que você não quer sair nunca mais de lá. Exato. Então, eles conseguem saber qual é a sua necessidade e para eles, quanto mais eles te enclausurarem dentro dessa plataforma, melhor. Então, eu acredito, tá, que esse é um uso inadequado da nossa inteligência artificial, tá? A inteligência artificial sendo usada a favor da burrice humana, tá? Então, bestializando as pessoas e reduzindo a capacidade delas de serem produtivas e melhorarem a sociedade. Tá? Nesse contexto, aí assim a gente volta naquela história do tempo de tela da criança, tá? Mas eu tenho um certo preconceito contra esse conceito de tempo de tela, tá, Bruno? Por quê? Porque eu não consigo considerar o tempo de tela do Bruno igual ao tempo de tela do Marcelo, que é igual ao tempo de tela do João ou da Maria. Por quê? A verdade como você usa essa tela fazer. Exato. Eu posso lhe dizer, sendo um programador, e você também, o seu tempo de tela é quase que 100%. De código, estudando de alguma maneira. Exato. Né? Então, você tá eu ainda faço assistência médica. Então, quando eu estou na assistência, eu não consigo estar na tela. Mas brincam, né? Eu sou um médico multiscreen, porque eu tenho várias telas. Então, assim, eu tenho um certo receio com esses estudos, mas já é um fato consolidado. O tempo de tela em grande quantidade reduz o QI das crianças. Mas eu acho que falta uma crítica nos seguintes termos, Bruno. Esse tempo de tela é um tempo de tela prolixo, ou seja, é um tempo de tela improdutivo, ou ele é um tempo de tela de qualidade. Veja, hoje tem muita gente fazendo curso online. A gente não pode dizer que isso é um tempo de tela perdido. Muito pelo contrário. Eu mesmo, Bruno, me formei em Python pelo curso CS50P de Harvard. Então, não fosse a tela, eu sequer teria a possibilidade de fazer um curso de Harvard. Exato. Não é verdade? E é um curso gratuito. Então, sim, se você fica na sua tela e aí o seu aplicativo, o seu celular, o seu notebook tem a capacidade de fazer com que você tenha esse discernimento. Se você fica com a tela ligada em aplicativos como redes sociais ou site de fofoca ou algumas outras coisas, a recomendação é que se reduza mesmo. Perfeito. Por outro lado, se você utiliza suas telas para o conhecimento, para o aprendizado, não consigo ver como isso pode fazer mal, tá? Perfeito. Isso não pensando em crianças, porque uma criança de 2, 3 anos, ela só vai ter tela contemplativa, ela não vai ter tela produtiva. Mas uma vez que essa criança saiba ler, saiba escrever, é importante pode ser útil. Com certeza. Negar a digitalização do mundo é negar que a Terra é redonda. Legal, doutor. Doutor Marcelo, qual o recado você daria para esses novos médicos que estão para vir aí? Essa nova leva de médicos? Uhum. A medicina, ela é, ao meu ver, a profissão mais bonita do mundo, tá? Ela é uma profissão de propósito. Pessoa que decide ser médica, ela tem que entender que ela tem que se despir do eu e então procurar buscar a sociedade, né? A medicina bem feita, ela dá frutos, tá? E os nossos frutos, Bruno, eles não são frutos que a gente vê grande parte dos médicos querendo ostentar por aí. Os nossos frutos são a alegria daqueles pacientes. É uma família que você pode contemplar, devolver um filho para essa família. Então, sim. Não tem valor no mundo que possa pagar não existe valor. O que é ser médico. Então, aqueles que estão se formando em medicina ou que vão se formar não deveriam se preocupar com o mercado. A nossa remuneração, ela acontece pelo nosso trabalho, tá? E ela não é financeira. Ela é a nossa capacidade de mudar o mundo.
associado a isso, eu orientaria que eles entendessem que medicina não é restritamente ao conhecimento técnico, que deve ser forte, tá? Não ter um conhecimento técnico forte não é honesto e não é bom, né? Quando o Bruno, que é pai, ou outra pessoa, coloca um filho na nossa mão, isso há de uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Né? Porque você... Meu bem mais precioso. Exato. Quanto custa seu filho? Mano, não tem valor no mundo. Então, uma criança, e não é só pro pai e pra mãe, é pro vô, pra avó, uma criança, ou um avô, né? Exato. Então, a medicina, ela é a profissão mais bonita do mundo, mas ao mesmo tempo, na qual você deve ser mais responsável possível. Aqui não tem replay, não temos replay. Não dá pra voltar, tive uma perda, tudo bem, vamos pra próxima. Não, dá. quando a gente programa, você volta o commit lá do Volta o código ali, roda de novo. Aqui não dá, que né? não pode. Então, é uma excelente profissão. E eu orientaria também que eles não fiquem, que tenham robustez no seu conhecimento, mas que não fiquem presos nisso. Também tem, por outro lado, Bruno, profissionais excelentes, mas que param naquilo. Então, o cara é um excelente pediatra, mas ele é só um excelente pediatra, o que já é muito bom por si só. Mas o ser humano, ele precisa evoluir, né? Até porque, com muito esforço, com muita dedicação, até é fácil, ao longo de um tempo, ser um excelente pediatra, tá? Lógico, com muito esforço, com muita dedicação. Mas é difícil você ter multi-habilidades. Com humildade, as coisas acontecem. Tá? Então, esse é o meu pensamento aí para os médicos recém-formados. Muitos deles vão estar preocupados com o mercado de trabalho, é só o que se fala. Eu acredito, Bruno, que o mercado de trabalho ele é competitivo para quem não consegue ter uma capacidade técnica de soft skills e de uma avaliação maior grande. Tá? Então, ele tem que se preocupar mesmo com o mercado de trabalho, mas a gente não deve orientar ninguém a seguir um caminho desse. As pessoas precisam, com humildade, ter mais habilidades. Legal, entendi, Né? doutor. Bom, doutor Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o convite, foi um prazer ter aqui com você. Tenho certeza que um médico que também programa vai ser uma referência aqui para os nossos bate-papos. Obrigado e obrigado pela disposição, doutor. Eu fico muito agradecido pelo convite, viu, Bruno? O Bruno é um dos gênios aí que o Brasil tem. É isso, obrigado. E eu acho que o Brasil trata muito mal os seus cérebros. Mas se o Brasil trata mal os seus cérebros, quando a gente encontra esses cérebros, a gente se desdobra em 10 para tratar bem, de alguma forma, viu? Então, ser convidado para discutir tecnologia com você, para mim já é algo bem desafiador, viu, Bruno? Eu humildemente agradeço aí o convite. A gente está sempre à disposição, tá? É um prazer estar sempre falando sobre tecnologia e medicina. E a todos os alunos que quiserem e necessitar nos procurar, não é tão difícil nos achar por aí. Bom, pessoal, esse foi o episódio com o Dr. Marcelo Carvalho, que além de médico, ele é programador, tem um super background em tecnologia e medicina. Acho que vai ser uns episódios de referência aí pra gente falar sobre tecnologia no futuro. Se você tá gostando desse podcast de tecnologia, inteligência artificial e medicina, curte, compartilha, comenta, fala pra gente do que você tá gostando, pra gente poder trazer mais conteúdo pra vocês. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.